Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Para aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, ao nosso pastor Francisco e sua família, Celinha, que não se encontra hoje aqui, mas tenha plena certeza que o coração deles está aqui conosco também. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, aonde quer que vocês estejam. Louvado seja Deus, porque mais um domingo Ele nos permitiu. Estava intercedendo hoje, orando e falando: graças te damos, Senhor, porque hoje é um dia que nós prestamos culto ao Senhor. Aí veio no meu coração dizendo: todos os dias é dia de prestar culto a mim. Aí lembrei nesta manhã, o dia nem bem clareou, os pássaros cantando. Olhei naquela manhã fria, os pássaros cantando, e eu disse: os pássaros louvam o Senhor. Então nesta noite, se você ainda não louvou o Senhor, se você não adorou o Senhor, entra na presença dEle com ousadia, com amor e fé, e adora esse soberano e glorioso Deus. É dessa forma que o rei Davi fala no Salmo 27, no versículo 4: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Davi foi um bom pastor, foi um bom soldado e foi um bom rei. Mas uma coisa ele fala aqui, que resume todo o Salmo 120, o Salmo 27. Ele quer uma coisa só: permanecer na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus dia a dia, independente do que esteja acontecendo. Se ele está indo para a guerra, se ele está passando por dificuldade, o que quer que esteja acontecendo, estar na presença de Deus. Aperta teu coração nesta noite, e eu te convido nesse momento a levar o teu coração diante dele e dizer para ele isso: eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Bendito seja o teu nome, Pai. Coloco nas tuas mãos a igreja Vida e Paz hoje, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Opera através do louvor em suas vidas. Acorde-os, sela tuas mentes e teus corações, para que permaneçam intensamente na casa do Senhor, dia a dia, no nome do nosso Senhor Jesus. Porque estamos aqui para isso, vivemos para isso, nascemos para isso, para contemplar a tua grandeza, a majestade que criou todo o céu e a terra, o universo, e opera no terceiro céu. Esse é o Senhor, digno de louvor. Eu peço que você aplauda Ele, porque Ele é digno de aplauso e de amor, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por esse
Pode declarar? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Declare ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Queremos te ver, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Passe entre nós. Toma esse lugar, Senhor, que tudo aqui é para tua honra e para tua glória. Fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde
Nesse mesmo espírito, igreja, peço a você que nesse momento prepare a sua oferta, se você trouxe para a casa do Pai, seu dízimo, você que está em casa também, no nome do nosso Senhor Jesus. Hoje eu não vou ler nenhum versículo para esse dízimo de oferta, mas eu quero orar pela tua casa, orar pelo teu celeiro, orar pelas comunidades terapêuticas, orar pelos hospitais, orar por todos aqueles órgãos que necessitam das ofertas. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que você tem enviado para cá, para a nossa comunidade, nós somos muito gratos, porque tem feito a diferença na nossa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Pai, eterno Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor a casa do teu povo, o celeiro do teu povo, o trabalho do teu povo, o que eles ganham, o que eles vestem, o que eles consomem, no nome do nosso Senhor Jesus. Põe as tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que haja prosperidade 7 vezes mais em seu lar, nas suas vidas. Uma coisa eu peço é a saúde no coração de cada um, no nome de Jesus, na casa de cada um. Oro pelas comunidades terapêuticas, oro pelo galpão, colocando diante do Senhor todas as casas, que haja mantimento, que haja vida dentro desses lugares, no nome de Senhor Jesus Cristo. Que as ofertas do Senhor sejam multiplicadas. Oro pelas necessidades, pelas causas urgentes da face da terra, pelos refugiados, pelos necessitados, pelos desamparados, para a honra e glória do Senhor, porque só o Senhor é Deus, e a bênção do Senhor está estendida sobre a face da terra, para a honra e glória do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
isso para o Senhor. Tudo, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado mesmo, Pai. Por mais difícil que seja, tudo que o Senhor nos permite passar para o nosso bem, Senhor. Tudo. E nos ajuda nisso, Pai. Amém, Senhor. Amém.
Boa noite, irmãos. Pode se assentar, por favor. Boa noite também a todos que estão em casa nos ouvindo. Eu peço nesse momento que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre cada um de nós, todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesse momento, para que os nossos corações e também as nossas mentes estejam prontos para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Irmãos, hoje eu vou começar falando sobre alguma coisa que realmente é de extrema importância para nós, seres humanos. E eu estou falando da questão do tempo. Todos nós vivemos segundo critérios de tempo. Não tem como nenhum de nós esquecermos a questão do tempo em nossas vidas. Vivemos em função dele. Eu procurei na internet algumas definições para tempo. Entre as que eu achei, uma delas dizia o seguinte, que o tempo é a duração relativa dos fatos que acaba criando no ser humano a ideia de passado, presente e futuro. E é exatamente isso, se a gente parar para pensar, é exatamente isso que se resume tempo nas nossas vidas. A gente, infelizmente, muitas vezes passamos a viver o presente com o pé no passado e às vezes estamos vivendo o presente com o olho no futuro. E normalmente esquecemos de viver o presente. Ou estamos preocupados com o futuro ou estamos magoados com o passado. E esse tempo é tão importante que, se a gente olhar para a história, muitas pessoas, muitos homens, sonhavam em encontrar a tal fonte da juventude. Com que intuito? De viver eternamente com saúde. Mas a pergunta que eu quero hoje fazer, as perguntas, aliás, e a gente conversar juntos é: quem criou o tempo? Quem controla o tempo? E qual é o valor do tempo? É algo intangível, eu não posso tocar, mas tem muito valor para o ser humano. Tem pessoas que dedicam a vida inteira a isso, né? Como aquele físico Hawking, e ainda não conseguiu decifrar exatamente o que significava tempo. Vamos ver o que a palavra nos fala sobre tempo. Gostaria de que a gente abrisse lá em Eclesiastes. Irmãos, eu sou um pouco mais rápido quando falo os textos, até para não perder a sequência, até em função, né, da gente estar também online. Então, a gente vai ler em Eclesiastes, e normalmente o texto está aqui atrás de mim. Eclesiastes 3, nós vamos ler os versículos 1 e 11. Diz o seguinte, versículo 1 de Eclesiastes 3: para todas as realizações ao momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E o 11 diz o seguinte: Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O tempo, então, irmãos, é criação de Deus também. É Ele também que controla o tempo. É Ele que determina o que e quando as coisas vão acontecer ou aconteceram. Foi Deus também que colocou dentro do homem o desejo de eternidade, o desejo de ser eterno. E por que isso é importante, irmãos? Porque é isso que impulsiona o homem a viver, é isso que impulsiona o homem a realizar coisas, é isso que impulsiona o homem a buscar, inclusive, a fonte da juventude.
porque ele anseia por viver. Imaginem vocês se nós não tivéssemos essa ânsia de vida. Seríamos seres totalmente amorfos, totalmente sem sentido. Por quê? Porque somos preguiçosos. Se Deus não colocasse dentro de nós o desejo de vida, nós com certeza não estaríamos, a humanidade não estaria desse tamanho como ela está hoje. Então, na realidade, Deus sabe o que faz. Agora, irmãos, nós não conseguimos entender aquilo que Deus realizou, ou aquilo que Ele realiza. E é engraçado porque a gente valoriza tanto a vida, a gente valoriza tanto tempo, mas ao mesmo tempo gastamos tanto tempo com coisa inútil e com passatempo sem valor. As redes sociais hoje são exemplo típico disso. Gastamos tempo absurdamente desnecessário com rede social. É tempo de vida perdido. E tempo não volta. Tempo foi. Tempo não retrocede. A gente também não consegue entender como é que o tempo funciona para Deus. E por que a gente não vai conseguir entender isso nunca? Porque Ele é atemporal. O tempo não influi. O tempo não atinge Deus. Ele é acima do tempo. O apóstolo Pedro, ele tentou explicar para a gente um pouco disso, para a gente tentar ver como é que funciona essa questão do tempo em relação a Deus. E a gente pode ver lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, algo que ele tenta explicar para a gente. Diz assim o texto: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso fica claro para nós, irmãos, que o tempo para Deus é algo totalmente relativo, né? E aí, diante dessa situação, para Deus, para olharmos para nós mesmos e entendermos que a nossa vida é simplesmente um sopro, a nossa vida aqui, de acordo com o que Deus vê o tempo. E aí a gente tem que entender, por ver isso desta forma, é que Deus colocou no coração dele mesmo o desejo, e também no nosso, o desejo de termos eternidade com Ele. Porque só assim conseguiremos passar um tempo realmente importante junto com Ele. Porque essa vida, aos olhos de Deus, é muito rápida, é muito fugaz. E nós temos que tomar consciência disso. A gente não consegue entender como é o agir de Deus ao longo do tempo. E aí fica difícil a gente tentar entender isso, irmãos, porque é impossível tentar entender Deus plenamente. Nós não temos essa capacidade. A nossa capacidade, embora muito grande, é limitadíssima em relação a dele. Basta ver que, se a gente tentar entender essa questão para ele do que é o tempo relativo, em tempo de duração, a gente vai conseguir entender que a nossa vida, vista por ele, não tem passado, presente e futuro. É simplesmente um lapso rápido. E aí, irmãos, inclusive, não é competência nossa entender ao longo do tempo como funciona o tempo, ou o que Deus quer em relação ao tempo. Nós, seres humanos, temos ânsia por conhecer o futuro, por querer ver o futuro. E isso não é possível. Não está na nossa concepção, não está na nossa forma de vida conseguir ver o que vai acontecer, diferente de Deus. Na palavra, a gente gostaria de ler alguma coisa para entender mais um pouco disso. E aí, eu gostaria de ler o texto que está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 7. O texto diz o seguinte: Ele, Jesus, lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas
que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. É Ele que define tudo em questão, no que diz respeito a tempo. E aí, irmãos, é engraçado porque a autoridade relativa a tempo é dele. Nós não temos absolutamente nenhum controle sobre tempo. Até porque eu não sei se daqui 1 minuto eu estarei vivo. Não existe essa hipótese de eu querer controlar o tempo. E aí é interessante porque, embora o nosso tempo seja finito, todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Não sabemos quando, mas a certeza de que a morte vai acontecer, ela é absoluta. A gente não valoriza o tempo que Deus disponibiliza para nós na mesma proporção que nós temos a ânsia de viver eternamente. Nós realmente gastamos tempo com coisas desnecessárias. E mais engraçado ainda as nossas vidas são regidas por na minha forma de ver, por 2 tipos de existência de tempo. Que tipos a gente podia entender? Nós temos tempo de momentos nas nossas vidas que são de situações importantes, situações diferentes, situações fora da rotina, fora do nosso cotidiano. E temos também aquele tempo do nosso cotidiano, que é o nosso dia a dia, que é o nosso viver. Que tempos são esses de coisas diferentes? Temos um casamento, temos o nascimento de um filho, temos uma formatura, temos uma situação de morte ou doença na família. Tudo isso são tempos diferentes, são tempos que fogem à nossa rotina normal. E esses tempos, se a gente somá-los, todos eles, representam muito pouco do tempo total nosso de vida. E nós gastamos muito tempo do cotidiano para atender esses tempos. Tudo no que diz respeito a estarmos ansiosos, porque alguma coisa eventualmente vai acontecer, né? Ou estarmos preocupados em que alguma coisa vai acontecer. Então, essa questão da relação que a gente tem que entender de tempo, para nós, é importante hoje a gente entender que o nosso tempo maior é o tempo do dia a dia, é o tempo do cotidiano, é o tempo do acordar, levantar, tomar café, dormir, almoçar, tomar banho, trabalhar, cuidar do filho, cuidar da esposa. Esse é o maior tempo da nossa vida. E nós não valorizamos isso. Nós ficamos ansiosos por outro tempo. Nós ficamos ansiosos porque temos aí um casamento à frente e gastamos muito tempo planejando, muito tempo preocupados, muito tempo ansiosos. A gente tem que aprender que o tempo que nós temos disponível, a maior parte do tempo que nós temos, é o dia a dia. É o tempo que a gente gasta no nosso viver, no nosso cotidiano. E é exatamente viver bem o cotidiano que possibilita a gente ter energia para passar pelos tempos considerados importantes. Porque se eu tenho uma vida cotidiana de acordo com os ensinamentos do Senhor, eu estou preparado para passar por problemas como doenças, ou estar preparado para planejar algum evento na família, ou estar preparado para estudar e me formar. Mas, realmente, irmãos, no que diz respeito a tempo, o que realmente nos incomoda é não saber quanto tempo a gente tem. Se a gente parar para pensar, o que realmente acaba incomodando a gente é quanto tempo eu tenho? Quando vai acabar? E aí, irmãos, como como falamos lá atrás, o nosso tempo, como todo o tempo, é controlado pelo Deus. O nosso tempo não foge do controle de Deus. Ele controla todo o tempo, inclusive o de cada um de nós.
E eu gostaria de abrir o Salmo 139, versículo 16, para a gente entender exatamente o que quer dizer isso. O Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, Deus olha para as nossas vidas e sabe quando ela começa e quando ela termina, aqui. Nós precisamos aprender a entender essa questão do tempo limitado que nós temos aqui e aprender a investir nesse tempo, no tempo ilimitado, que é o tempo que nós temos eterno com Ele. Nós precisamos aprender a gastar o tempo que nós temos aqui, investindo no tempo futuro, no tempo maior. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas Deus sabe. E aí, irmãos, vou mudar um pouco o enfoque. Não só o tempo está sob o controle de Deus, absolutamente tudo está sob o controle de Deus. E isso a gente pode olhar no versículo 24, no capítulo 24, no Salmo 24, Salmo 24, versículo 1. Que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Claríssimo aqui, irmãos, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Tudo pertence a Ele. O controle de tudo é dele. Tudo que a gente acha que tem é concessão dele. É dele, não é nosso. Ele só nos concede para as nossas vidas. Está à nossa disposição, mas não é nosso. Nós somos o que a gente poderia chamar de despenseiro ou mordomo. O pastor Chico falou sobre isso domingo passado. Irmãos, a gente começou a falar de tempo, porque tempo eu acho que é aquilo que o Senhor coloca de mais precioso à nossa disposição, embora muitas vezes nós não saibamos usar. Ele coloca outras coisas também à nossa disposição. Ele coloca o trabalho, ele coloca a saúde, ele coloca a família, ele coloca os irmãos, ele coloca a obra, ele coloca o sustento, ele coloca a inteligência, ele coloca a saúde, tudo isso ele coloca à nossa disposição. Mas se a gente parar para pensar de tudo isso que está à nossa disposição, o que mais a gente apreciaria ter tempo. Por isso eu gastei um pouco de tempo falando sobre o tempo. Agora, é bom que a gente entenda. Bom, muda a luz, por favor. Obrigado. Tudo isso, colocado às nossas disposições, nos remete a gente entender a parábola dos talentos que o pastor Chico, sobre o qual o pastor Chico falou. Não vou adentrar a palavra, mas um dos versículos que está lá é para entender um pouco, nós vamos até falar de 2 versículos, é para entender um pouco o que é ser dispenseiro do Senhor, o que é ser mordomo do Senhor. Por quê? Porque se não é meu, é dele, eu estou tomando conta. Se não é meu, é dele, eu estou usando, mas tenho que cuidar. Experimenta alugar um carro e não cuidar dele na hora de devolver. O que vai acontecer? Então, essa noção de dispenseiro ou de mordomo que nós somos, de tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, ela é muito importante. E o tempo também é algo que Ele coloca à nossa disposição. E nós temos que saber administrar o tempo. E aí, irmãos, vamos entender um pouco isso. Lá em Mateus 25, a gente vai ler o versículo 15. Mateus 25, versículo 15. Diz o seguinte o texto:
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Irmãos, Deus olha para as nossas vidas e coloca à nossa disposição aquilo, primeiro, que Ele quer, que a vontade dEle é soberana. Segundo, o que está dentro da nossa capacidade de gerenciamento, dentro da nossa capacidade de administrar. E quando a gente fala de capacidade, isso tem um pouco a ver, porque eu estou agora falando aqui para cristãos, não estou falando para pessoas do mundo, que não têm essa noção de que estão gerenciando bens que não são dele. E por que isso é importante, irmãos? Porque a gente vai ter que prestar contas. A parábola diz isso, quando o patrão voltou, eles tiveram que prestar conta. E nós também vamos ter que prestar conta de tudo isso que Deus colocou à nossa disposição. E aí, irmãos, é por esse prestar contas que Ele coloca a nossa, porque Ele consegue ver o que vai ser essa prestação de contas, é que Ele coloca mais ou menos coisas à nossa administração, aos nossos cuidados, porque Ele sabe que nós conseguiremos fazer isso ou aquilo, o outro conseguirá fazer isso ou aquilo. Então Ele pensa no nosso próprio bem, porque quanto mais Ele colocar, mais prestação de contas vai haver. E aí a gente tem que ter essa noção de que vai ter que administrar isso. Tudo isso que está à nossa disposição. Então, vamos tentar entender o que é mais necessário nessa prestação de contas que o Senhor vai ter com a gente no futuro. Vamos lá em 1 Coríntios 4, vamos ler o versículo 2. 1 Coríntios 4, a gente vai ler o versículo 2. Diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, fidelidade. Nós estamos aqui falando de fidelidade. Deus quer que nós sejamos fiéis naquilo que Ele coloca à nossa disposição. Então, se eu tenho saúde, se eu tenho tempo, se eu tenho bens, tudo isso tem que estar utilizado de forma fiel a Ele, de forma fiel à obra que Ele colocou para a gente. Porque a gente vai ver lá na frente, até o nosso comissionamento é algo que Ele vai cobrar. Quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele começa a fazer parte da nossa vida. E aí significa que a gente colocou a nossa vida à disposição dEle. Certo? Amém? Amém. E aí a pergunta é, se a gente entrega a nossa vida a Ele, significa o quê, irmãos? Significa que a gente entrega tudo a Ele. Porque não tem lógica nenhuma eu entregar a minha vida para Ele, que é o mais precioso que eu tenho, e não entregar o resto. Vamos ler Romanos 14, 8, para a gente entender um pouco disso. Romanos 14, 8 diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E a gente tem que ter essa noção muito clara, irmãos, enquanto cristãos. Porque a gente tem que entender algumas coisas. E aí, irmãos, nós vamos um pouco mais fundo. A nossa mordomia, ela é um pouco mais ampla. Ela não se restringe só a coisas que a gente possa palpar que estão à nossa disposição. Nem só a nossa vida. Nós também somos mordomos, nós somos despenseiros do Evangelho e da obra do Senhor aqui na terra. Até da graça nós somos dispenseiros. Aí a nossa vida como cristão, nós vamos ter que prestar conta de tudo isso.
E aí fica bem complicado, irmãos. Porque inclusive o nosso comissionamento, ou seja, aquilo que Deus destinou para que nós façamos nesta terra, a obra que Ele colocou para que cada um de nós faça, também vamos prestar conta dela. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, a gente vai entender um pouco do que é ser dispenseiro dessas coisas. Diz assim o texto: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí, irmãos, cada um de nós, e preste atenção naquilo que Deus colocou nas suas vidas para ser feito. Aquilo que Deus pede para cada um de nós que façamos. E aí, irmãos, é o tudo, é o nosso todo, é toda a nossa vida. Porque para uns destinou Ele a profetas, para outros destinou mestre, para outros destinou pastores, para outros destinou evangelistas, e para outros destinou cuidadores dos órfãos e das viúvas. Cada um, irmão, tem uma função. E aí, muito bem explicado pelo apóstolo Paulo. Se somos corpo, cada um é membro desse corpo, e cada membro tem uma função específica. E nós devemos saber qual é a nossa função. Por quê? Porque nós vamos prestar contas dela. Por mais simples que ela seja, irmãos. Se a nossa função é pregar aonde quer que estejamos, devemos fazer isso. Se a nossa função é falar da palavra quando estivermos com uma pessoa que o Espírito Santo nos incomode, devemos fazer isso. Se a nossa função é nos levantarmos para ajudar a quem precisa, temos que fazer isso. Se a nossa função é ir até um hospital, fazer visita, orar com as pessoas, temos que fazer isso. Cada um tem aquilo que Deus coloca no coração de cada um. Só devemos ter a ciência de que a base da nossa prestação de contas é a fidelidade. O que é fidelidade, irmãos? É agir de acordo com a vontade do Senhor. É ser fiel a Ele. Lá em Mateus 25, 23, que é a parábola, nós vamos ler o seguinte: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, essa vida cristã aqui é preparatória para a nossa vida depois dela, eterna. Então, assim, é interessante o que o Senhor Jesus quer dizer com essa parábola. Porque o que será que Deus vai colocar nas nossas mãos para fazer depois disso? Sim, porque a gente tem o direito de imaginar o que é a vida eterna. Cada um pode imaginar o que quiser. Mas eu acredito que não vou ficar ouvindo anjinho tocar o tempo todo. Eu acredito que eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque é inerente do ser humano fazer alguma coisa. A gente percebe pela palavra que o Senhor está preparando a gente para alguma coisa. Cada um de nós está sendo preparado para mais alguma coisa, né? Que não só restrita a essa vida terrena. Que é, irmãos, não sei, só vamos saber quando chegar lá. Tá? Mas o que a gente tem que entender é que a frase que a gente cantou agora, tudo colabora para o nosso bem, é exatamente esse o fundamento. Ou seja, tudo colabora para nos preparar para o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente tem, às vezes, que sofrer para estar preparado. E aqui nós temos exemplo disso. Muitas pessoas aqui, muitas pessoas que estão aqui, passou por problemas, Deus livrou dos problemas, Deus levantou, Deus colocou nova vida nas pessoas, e muitas delas estão aqui fazendo o quê? Gastando aquilo que elas aprenderam com outras pessoas.
Então, passar pelo sofrimento significa adquirir experiência para ajudar outro. Porque só aquele que passou pelo sofrimento consegue compreender o sofrimento do outro. Só aquele consegue ter a empatia que o Senhor Jesus tem quando olha para nossas vidas. Ou seja, é só aquele que viveu o sofrimento é que tem o olho do Senhor para ver o sofrimento do outro. A gente precisa entender também, irmãos, que Deus não precisa de nada, absolutamente de nada. Só que Ele coloca as coisas para que a gente tenha a chance de mostrarmos que podemos ser fiéis a Ele. E aí, irmãos, a fidelidade é que vai nos levar a que as coisas que Ele coloca à nossa disposição possam ser maiores ou menores, de acordo com essa fidelidade. E é claro que eu estou falando aqui novamente de homens tementes a Deus, porque se a gente olhar para as pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus no coração, elas todas também recebem coisas. Deus coloca à disposição de todos algumas coisas. Muitas coisas, aliás. Mas elas não têm a noção de que aquilo não é delas. Essa noção ela tem que estar muito bem enraizada nas nossas vidas. E o nosso compromisso quando a gente aceita o Senhor Jesus é esse, de entender que as nossas vidas agora passam a ser algo que pertence não mais a nós, pertence ao Senhor. Ele é aquele que vive em nós e que comanda aquilo. Nós somos continuação da obra dele aqui. A gente tem que entender isso. Nós continuamos aquilo que ele fez, veio e foi para o Pai. E é engraçado, irmãos, porque muitas vezes a gente reclama com o Senhor. Ah, Deus está sendo muito fiel comigo. Deus não está olhando muito para a minha vida. Ele está falhando comigo. Irmãos, isso é muita pretensão, irmãos. É muita incompreensão de como funcionam as coisas. Que Deus jamais vai ser infiel com a gente. O que a gente não entende é o que Ele está querendo fazer nas nossas vidas naquele momento. E aí volta a frase, tudo coopera para o bem daqueles que amam. E a gente tem que entender isso, se eu estou sofrendo, é porque Deus entende que eu preciso passar por aquele sofrimento. E aí, irmãos, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com consequência de pecado, ok? Isso é provação. Consequência de pecado é problema nosso. Né? Como eu falo para os meninos às vezes, se eu fumei 30 anos, eu não posso reclamar lá na frente e ter problema no pulmão. E culpar Deus por causa disso. Fui eu que causei esse problema. Então, não estamos falando de consequência de pecado. E muitas vezes queremos jogar a consequência de pecado nas costas dele. Ou reclamar porque ele não nos livra disso. Mas não pensamos antes na hora de fazer. Então, irmãos, e aí, irmãos, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele até essa consequência do pecado Ele usa a nosso favor depois. Aquilo que a gente fez de meleca, o resultado disso ainda Ele usa para as nossas vidas, para construir algo em nossas vidas. Parem para pensar, lembrem de coisas que aconteceram na sua vida e tente fazer essa associação. Para mim, ela é muito clara. Aconteceu várias vezes na minha vida. Aí, irmãos, agora, vendo a questão da mordomia que a gente tem em relação a tudo que o Senhor coloca à nossa disposição, eu entendo que a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos e ver. E hoje eu fiz algumas perguntas e o Espírito Santo foi me orientando nas respostas dentro da palavra. Então, a primeira pergunta é: será que nós estamos sendo fiéis na obra para a qual fomos chamados? Estamos proclamando a palavra de acordo com a vontade do Senhor?
Aí vamos lá em 1 Coríntios 4:1 e vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Paulo está dizendo que as pessoas têm que olhar para nós e nos ver como mensageiros de Cristo. Ele tem que olhar para as nossas vidas e ver a presença de Cristo. Isso é uma das nossas noções do que é ser fiel. Segunda pergunta: será que estamos sendo fiéis no cuidado com os nossos irmãos? Até mesmo nos sacrificando por eles? 1 João 3,16. Porretada, irmãos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Fidelidade é isso. Será que estamos usando o tempo com sabedoria? Aproveitando o mesmo para a realização da obra do Senhor, usando o mesmo para a adoração ao Senhor, ou desperdiçando com coisas inúteis? Efésios 5, vamos ler os versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nécios aqui, irmãos, quer dizer inexperientes, quer dizer pessoas iniciantes. E remir o tempo é usá-lo com sabedoria, é usar o tempo da forma adequada. Então, no nosso tempo também deveremos prestar conta. E aí, irmãos, nós vivemos tempos de absoluto desperdício de tempo, infelizmente. Porque cada vez mais as coisas distraem o homem, cada vez mais vemos distrações na nossa frente, cada vez mais nós perdemos tempo nos distraindo com coisas que nos levam a nada, e quando não, nos prejudicam. Outra situação: será que nós estamos cuidando de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso emocional, da nossa vida espiritual? Ele foi dado, tudo isso foi dado para a gente. Tudo isso disso vamos prestar conta também. Lá em Romanos 12 diz o seguinte, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, irmãos, tem que estar à disposição de Cristo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, do nosso emocional e do nosso espírito com a visão de que fazemos parte da obra de Cristo. Outra pergunta: será que estamos usando os dons e talentos que Deus nos concedeu de forma a honrar e glorificar a Deus? Vamos ver a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Paulo diz o seguinte: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Irmãos, muitos de nós temos dons que Deus coloca nas nossas vidas, e desses dons são colocados exatamente para que nós usemos de acordo com a vontade dele e para a obra dele. Enterrar dom, como a gente viu na parábola, é prestar conta ao Senhor de algo que Ele colocou à nossa disposição e nós não usamos, nós desperdiçamos. Então, se você tem dom para pregar, você prega. Se você tem dom para falar, você fala. Se você tem dom para ajudar, você ajuda. Se você tem dom para cantar, você canta. Se você tem dom para tocar. Enfim, irmãos,
use o dom que Deus te deu. Se você tem dom para fazer as coisas, faça as coisas na obra. Muitas pessoas conseguem fazer as coisas manuais, outras são um desastre total. Não conseguem, não têm habilidade, isso é dom. E a gente entende um pouco disso quando, lá atrás, se vocês forem ler no Velho Testamento, quando Deus determina a construção, tanto do tabernáculo quanto do templo, Ele determina em detalhes o que tem que ser feito e Ele diz quem é que vai ter que fazer aquilo. Quem é que Ele vai capacitar para fazer aquilo. E muitos desses trabalhos eram trabalhos artesanais que deveriam ser feitos. Irmão, será que nós estamos vivendo de forma sábia e inteligente, de acordo com os ensinamentos do Senhor? Irmãos, inteligência, sabedoria é algo que Deus coloca à nossa disposição também. Não é? É algo que Ele coloca para cada um de nós de acordo com a medida que Ele tem. Salomão pediu sabedoria e ganhou muita sabedoria. Provérbios 2:11 diz o seguinte: o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Irmãos, as coisas não são colocadas à nossa disposição à toa. Se temos inteligência para nos prevenir de algumas coisas, nós devemos fazer. Nós não precisamos ficar esperando que Deus faça, porque se Ele deu essa inteligência para nós, nós devemos a usar. Eu tenho muito claro isso para mim no exemplo de que homens que tiveram inteligência para achar ou inventar ou descobrir um medicamento, tá? E nós usamos esse medicamento, hoje, aliás, estamos esperando uma vacina, né? Em nosso favor. Então, usar a inteligência pode nos proteger. É isso que diz o texto. Agora, usar a inteligência de acordo com a vontade do Senhor. Que, infelizmente, alguns fazem exatamente o contrário. Outra pergunta: será que nós estamos honrando a Deus com os nossos bens? Com as primícias da nossa renda? Devolvendo a Ele de forma fiel e com alegria um pouco do que Ele nos concede para nós viver? Irmãos, já falei lá atrás, Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Quem precisa somos nós. E colocar parte dos nossos bens e as primícias da nossa renda à disposição dEle faz parte de aprender a ser fiel. Provérbios 3:9 diz o seguinte: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Também é necessário que o nosso bolso seja fiel, irmãos. Até porque a gente tem que aprender a que aquilo que nós estamos recebendo, nada é nosso. Nós estamos recebendo aquilo porque porque o Senhor quer nos dar. Então, é necessário que nós tenhamos no coração, e aqui não só fidelidade, ele fala em alegria. Nós precisamos ter alegria de poder ajudar a quem precisa, com um pouco daquilo que Ele nos dá. Então, irmãos, a gente viu aqui algumas situações na nossa vida que muitas vezes nós não paramos para pensar no todo da nossa vida enquanto cristãos e no todo o que a gente tem que, da forma que a gente tem que viver para que Deus nos olhe como alguém que é fiel a tudo que Ele coloca à nossa disposição. Às vezes nós paramos na questão da salvação, que é realmente o maior presente que Deus concedeu ao ser humano, que é a salvação através do sacrifício do Filho dele. Às vezes a gente para na salvação e não consegue entender que a partir da salvação nós somos outras pessoas. Nós não somos mais aquele mesmo homem ou aquela mesma mulher.
a gente tem que entender que o Jesus ressuscitado é o outro homem, num outro corpo. Alguns falam que, por causa de Adão, o pecado entrou, e por causa de... Alguns até chamam o próprio Senhor Jesus de Adão, o novo Adão, o pecado saiu. Quem é filho da carne, irmãos, lá de trás, é filho da carne. Quem é filho do novo Adão, quem é filho de Jesus, é nova criatura. E a gente tem que entender isso. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas novas. Deus, através do Espírito Santo, nas nossas vidas, coloca a nossa situação de forma diferente ao que era anteriormente. E aí a gente tem que entender, se Ele fez isso por mim, eu tenho que entender que eu tenho que fazer tudo o que Ele me pedir, tudo o que Ele quer, de uma forma diferente, agora com uma visão de alguém que tem vida eterna com Ele. Então, irmãos, deixa que a gente fique hoje com essa mensagem, que a gente use com sabedoria o que o Senhor nos concede. Sempre à luz do nosso chamado e sempre de acordo com a vontade dEle. Sendo fiéis ao nosso chamado, honrando o Senhor na obra que Ele destinou a cada um de nós. Que a gente também aprenda a usar o nosso tempo com inteligência, sem desperdiçar. Coloque os nossos dons e talentos, a nossa inteligência, os nossos bens, o nosso corpo, integralmente à disposição de Deus e de nossos irmãos, para a glória do Senhor e para a honra dEle. Lembrando também que o Senhor está presente nas nossas vidas o tempo todo. É Ele que providencia o ar que a gente respira, o alimento que a gente ingere, o abraço que a gente recebe, que aliás estamos com saudades, a palavra que nos consola, ou seja, o nosso cotidiano só acontece porque Deus nos concede essa graça. Irmãos, se a gente olhar para os evangelhos, a gente vai ver que a vida de Jesus foi simples. Ele andou muito, para cá, para lá, fez isso, fez aquilo. O seu ministério foi junto aos pobres, às pessoas simples e carentes. As crianças, mulheres, doentes, cansadas, necessitadas, ficavam ao seu redor. E esses que eu estou falando eram seres humanos de segunda categoria. Segunda visão dos homens. E ele sempre estava pronto a atender todos. E, acima de tudo, pronto para fazer a vontade do Pai. A gente tem que cair numa situação em que a gente consiga ver isso de forma real nas nossas vidas. Seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus no nosso cotidiano. Viver de forma simples, irmãos, sem ficar complicando. Uma vida na presença de Deus, reconhecendo diariamente a ação dele nas nossas vidas. E nos pequenos detalhes. Quem aqui não se lembra de qualquer tipo de livramento que aconteceu na sua vida? Cada um de nós tem um exemplo, no mínimo um exemplo. Né? É Deus, irmãos. É Deus agindo na nossa vida. Mas não é só nesses momentos. Ele está na nossa vida quando Ele nos dá saúde, quando Ele nos dá um trabalho, quando Ele nos dá alimento, quando Ele dá a família, quando Ele nos dá amigos, quando Ele dá irmãos. Portanto, irmãos, encerrando essa mensagem, se o louvor quiser vir à frente, que a gente tenha sempre um coração, além de agradecido e além de aberto à orientação do Senhor, fiel a Deus, cumprindo aquilo que Ele destinou para que a gente faça, sempre com amor e com alegria. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, mais uma vez obrigado, porque o Senhor coloca nos nossos corações um pouco da Tua palavra, um pouco dos Teus ensinamentos.
Eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada um que está aqui presente, a cada um que está ouvindo a sua mensagem em casa. Que o Senhor, nesse momento, Pai, coloque para a reflexão no coração e na mente de cada um esse viver que o Senhor, através da Tua palavra, pede para que a gente tenha. Então, nesse momento, toque a cada um que está ouvindo a Tua palavra, para que pare para refletir nessa semana acerca da Tua palavra e o que ela pode significar na vida de cada um de nós. Somos gratos por isso e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém. Glorificado seja o nosso Deus. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, cada um que está aqui, a cada um que está em casa, a cada um dos nossos familiares, Pai. Eu esteja guardando durante essa semana sob a Tua proteção, esteja preservando a vida de cada um de nós, esteja nos livrando do mal, nos livrando inclusive dessa pandemia, Pai. Peço também que o Senhor esteja neste momento tocando a vida daqueles que estão enfermos, Pai. Que neste momento eles se sintam ungidos por Ti e nesse momento a vida deles passe a ser sadia. Que o Senhor retire de cada um deles a doença que os incomoda, Pai. Peço que o Senhor também tranquilize os corações daqueles que estão aflitos, que estão ansiosos, que estão com medo, Pai. Coloca, Pai, coloca no coração deles que a Tua presença é real, para que elas se sintam protegidas por Ti em todos os momentos, Pai. Peço que o Senhor abençoe este local, Pai. Peço que o Senhor proteja este local de tudo quanto é mal. Que o Senhor não permita que o mal adentre este local. Que neste local seja local de tratamento, Pai, local de cura, local de libertação, local onde o Senhor age através das pessoas que o Senhor coloca aqui neste exato momento, Pai. Abençoe a cada um de nós, Pai. Peço que o Senhor perdoe também, Pai, os nossos pecados. Perdoe as nossas infidelidades, Pai. Nos ensina, nos ajude a sermos realmente fiéis a Ti em tudo aquilo que precisamos ser fiéis, Pai. Muito obrigado. É no nome do Teu Filho Jesus que nós pedimos isso. Estenda a sua mão, irmãos. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de nós. Vá em paz. Amém.